E aí, pessoal? Tá todo mundo aí querendo ganhar o Abandonando? Então, gente, é o seguinte. Vou apresentar aqui o Pedro. Olha lá. Piloto Flex. Porque ele foi meu aluno e virou piloto de avião, depois virou piloto de helicóptero. E aí, depois, ele estudou 11 anos de medicina. Já pensou? Tem aviador que com 6 meses já começa a voar, né? Ainda acha que é ruim fazer o PP e o PC. Então, o que acontece? Vocês vão ter uma matéria muito importante que vai atuar no organismo de vocês o resto da vida. Tem gente que se aposenta com 40, um aviador se aposentava por 25 anos, né? Exatamente pelas interferências que tem, né? De emoção, de atmosfera, etc, etc. Então, o nosso objetivo aqui é passar toda a matéria para vocês, e aí, quando acabar, a gente vai fazer uma pausa de 10 minutos, que é para fazer o sorteio, e em seguida volta para fazer perguntas. Porque se começar a fazer perguntas, aí é um assunto muito complexo, pode se estender e gerar um raciocínio tanto de quem está ouvindo, como dele também. Então, o melhor é passar a matéria todo dia para vocês, aí em seguida a gente faz uma pausazinha de 10 minutos só para fazer o sorteio, em seguida ele volta e tira a dúvida. Então, no decorrer da aula, se alguém tiver alguma dúvida, aí já anota fazer pergunta. Por exemplo, o que acontece com o ouvido? Você pode voar com sinusite, gripado? Pergunta, né? Também, no final a gente lê todas e responde. Você pode fazer pergunta no chat também, né? Isso. A gente responde, tá bom. Ótimo, excelente ideia, né? Então, as interferências, quais são os alimentos, quais são as bebidas que você pode fazer do voo, né? Então, deixa aí com você, Pedro Bessan, tá? Eu posso ir passando, né? Eles estão vendo minha cara, estão vendo minha tela. Os dois. Ixi, eu vou ficar vendo minha cara também? Se você não quiser ver, a gente deixa assim, ó. Pode ir? Bom, boa tarde, então, pessoal. Meu nome é Pedro, como o Hernani falou. Eu sou piloto, igual vocês, sou médico também. Apareceu uma coisa aqui. Enfim. E a ideia principal dessa aula que a gente tem, sempre nesse curso, é de apresentar as alterações, o comportamento do organismo humano nas situações de voo, né, em baixas altitudes, altas altitudes, vibrações, interferências, alterações de atmosfera, todas as coisas que vão impactar a fisiologia normal do organismo, né? O mais importante de tudo é ter conhecimento desses aspectos para que isso não interfira de forma negativa no prazo no desempenho das funções de piloto mesmo, na saúde, no funcionamento do organismo, e que isso não prejudique a carreira, não prejudique a saúde a longo prazo. Então, vamos começar as perguntas, como o Hernani falou, ou a gente deixa para o intervalo. Então, podem mandar aí no chat, e durante o intervalo eu dou uma lida, e logo depois eu já respondo todas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é de hipóxia, né? O que é a hipóxia? É um conceito extremamente importante, porque todos os voos não, mas a maior parte dos voos, principalmente os voos comerciais, vão acontecer num ambiente em que existe uma hipóxia, né? A princípio, a região da atmosfera onde esses voos acontecem é uma região hipóxica. Então, a hipóxia é uma baixa concentração de oxigênio nos tecidos. Por que isso acontece? Por que o tecido fica com pouca oxigenação? Existem quatro mecanismos para isso acontecer, e a gente acaba classificando como tipos de hipóxia. Então, a primeira hipóxia é a hipóxia hipoxêmica, que é a deficiência própria do oxigênio no sangue arterial, por causa da queda da pressão parcial de oxigênio nos alvéolos, né, dentro do próprio pulmão. Isso pode acontecer em altitudes, porque existe realmente pouco oxigênio na atmosfera para ser respirado,
pode acontecer em situações patológicas, em doenças, asma, pneumonia, obstrução das vias aéreas, porque apesar de existir ou não oxigênio na atmosfera, esse oxigênio não consegue chegar até o alvéolo pulmonar, que é o estágio final do pulmão, antes dele passar para o sangue. Então, vai haver essa baixa concentração de oxigênio no sangue. Ou outras alterações, como chances vasculares, que vão impedir que o sangue pouco oxigenado chegue no alvéolo e receba esse oxigênio. Então, pode haver oxigênio na atmosfera, pode chegar no alvéolo, mas ele não consegue passar para o sangue por causa desse desvio aí vascular. Segundo tipo de hipóxia, a gente chama de hipóxia anêmica, que é a deficiente capacidade do sangue em transportar o oxigênio dos tecidos. Ou seja, o oxigênio existe, ele chega no alvéolo, ele consegue passar para o sangue, mas o sangue em si não consegue transportar o oxigênio para o resto do organismo. O oxigênio é extremamente dependente das moléculas de hemoglobina, que estão nas células vermelhas do sangue, para ser transportado. Então, 98% do oxigênio está ligado à hemoglobina do sangue. Então, se existe algum déficit dessa hemoglobina, algum problema, intoxicação por monóxido de carbono, nitritos, sulfas, essa hemoglobina pode não ser capaz de receber o oxigênio. O monóxido de carbono, por exemplo, se liga 1000 vezes mais forte a hemoglobina do que o O2. Então, ele vai impedir que o oxigênio se ligue a essa molécula e que ele seja transportado de forma adequada. Isso a gente chama de hipóxia anêmica, né? A falta de capacidade da hemoglobina do sangue em transportar o oxigênio. Terceiro tipo, a hipóxia estagnante ou isquêmica, que é uma deficiência circulatória propriamente dita, né? O sangue está na atmosfera, passa para o alvéolo, chega no sangue, é transportado, mas o sangue em si não consegue, ele consegue receber a molécula de oxigênio, a hemoglobina está funcionante, mas o sangue em si não consegue chegar ao tecido-alvo. Isso acontece na insuficiência cardíaca, em espasmos arteriais, em trombose, a oclusão dos vasos sanguíneos, cargas G muito intensas, né? A força G pode ser maior do que a pressão arterial e impedir que o sangue, então, chegue no tecido-alvo. Respiração sob pressão positiva, da mesma forma, a pressão do ventilador pode ser maior do que a pressão arterial e aí o sangue não consegue chegar nos pulmões para ser devidamente oxigenado e mesmo para nutrir os pulmões, né? O pulmão também tem uma circulação colateral, digamos assim, que serve para levar oxigênio para ele mesmo. E não só oxigênio, mas outras moléculas. Quarto tipo é a hipóxia histotóxica, que já é, de fato, o problema lá no fim da linha, digamos assim. Ela acontece devido à ação de toxinas sobre enzimas respiratórias no tecido. Então, existe oxigênio na atmosfera, o oxigênio passa para o alvéolo, chega no sangue, o sangue tem hemoglobina disponível para transportá-lo, o sangue consegue chegar no tecido-alvo, mas no final da linha ali, no tecido, o oxigênio não consegue ser absorvido ou não consegue ser metabolizado, porque o tecido está intoxicado. Na grande maioria das vezes, por substâncias exógenas, como cianeto, álcool e outras que possam interferir no funcionamento do tecido de cada órgão vai ter uma toxicidade maior ou menor específica a determinadas substâncias. Então, a hipóxia histotóxica, né? Isto é tecido, é a toxicidade do tecido, por causa dessas enzimas. Ele recebe o sangue com oxigênio, mas não consegue metabolizá-lo. Então, só para a gente lembrar, a composição do ar é praticamente uniforme em todos os níveis da atmosfera, 80% de nitrogênio, 20% de oxigênio e, na verdade, 1% de outros gases. O que vai mudar não é a proporção, é a densidade. À medida que a altitude aumenta, que diminui a pressão atmosférica, a densidade do ar vai mudando. A proporção entre oxigênio e nitrogênio e outros gases permanece semelhante, né? Exceto o vapor de água, que não existe nas camadas mais superiores da atmosfera, mas as outras moléculas gasosas vão permanecer na mesma proporção, com uma densidade menor. Então, a quantidade absoluta, digamos assim, de oxigênio disponível vai diminuindo. E aí a gente começa a ter mais dificuldade de utilizar a quantidade necessária de oxigênio que a gente tem, né? Então, a hipóxia, como a gente já falou, a deficiência de oxigênio nos tecidos, consequente à diminuição da pressão parcial do oxigênio no ar respirado.
exatamente isso. À medida que a gente vai subindo, que vai diminuindo a pressão arterial, a pressão atmosférica, a quantidade de oxigênio vai ficando menor. Então, a hipóxia, esse tipo de hipóxia pode acontecer de duas formas, de forma aguda ou de forma crônica. Aguda é a exposição imediata do organismo, sem tempo para a utilização dos mecanismos compensadores, que é o que habitualmente acontece na aviação, né? No voo comercial, no voo em altas altitudes, é justamente isso que acontece. A gente sai de um nível médio do mar, ou de algo próximo ao nível médio do mar, em que o nosso organismo está adaptado, e vai em alguns minutos, em poucos minutos, até uma altitude elevada, com uma pressão parcial de oxigênio menor, e isso não dá tempo para o nosso organismo usar os mecanismos compensadores que ele pode utilizar. A exposição crônica, por sua vez, é uma exposição progressiva com tempo para a utilização de mecanismos compensadores. Por exemplo, um alpinista que vai escalar uma montanha muito alta, ou alguém que vai se mudar para uma cidade com uma altitude muito elevada e acaba parando alguns dias em outras cidades, fazendo uma caminhada mais longa, e isso vai dando ao organismo tempo de se adaptar melhor e usar alguns mecanismos compensadores para se adaptar. A gente vai ver um pouco sobre esses mecanismos agora. Então, clinicamente falando, né, como que a gente percebe essas alterações de disponibilidade de oxigênio no comportamento clínico do organismo, né? Como que ele vai ser afetado pelas mudanças de concentração de oxigênio. Então, de 0 a 1.800 metros, né, até 6.000 pés, a pressão atmosférica vai variar até entre 760 e 609 milímetros de mercúrio. Essa é a altitude onde a gente geralmente vive, né? A grande maioria das pessoas vive em altitudes abaixo de 6.000 pés. A saturação da molécula de hemoglobina está em torno de 93%, no mínimo. O ideal, né, considerando-se em termos de saúde, é que a saturação de hemoglobina esteja sempre acima de 92%. Então, é uma saturação de hemoglobina que a gente considera normal. Algumas alterações podem acontecer mais próximo dos 6.000 pés, muito relacionadas a fatores individuais, né, a idade, peso, capacidade física. Isso tudo interfere bastante no comportamento, então pode acontecer algumas alterações pontuais, piora de visão noturna, alterações eletrocardiográficas, sem uma repercussão clínica importante, porque é justamente nessa faixa, né, um estágio indiferente, o próprio nome diz, em que a vida humana normal, digamos assim, acontece, né, para a grande maioria das pessoas. Alguns moram lá no Tibete e tal, mas a grande maioria está abaixo de 6.000 pés. De 6 a 12.000 pés, já existe uma necessidade de compensação do organismo. A gente começa a chamar de estágio compensatório, justamente porque existe uma demanda de que o organismo use recursos especiais, use alterações para suprir a alteração que acontece. A pressão atmosférica já vai cair bastante, vai cair para até em torno de 440 milímetros de mercúrio, e a saturação média de hemoglobina a 2.000 pés vai ficar em torno de 80% a 83%. É uma saturação abaixo do ideal, mas que ainda é compatível com a vida, desde que o organismo tenha capacidade de se adaptar. Então, alterações como aumento do volume respiratório por minuto, o organismo vai tentar puxar mais ar para ver se consegue trazer mais oxigênio, aumenta a velocidade de circulação, mesmo motivo, tentar levar esse oxigênio que chega o mais rápido possível aos tecidos, para que ele acabe se acumulando, digamos assim, e chegue à quantidade necessária para aquelas células. Então, o estágio compensatório é um estágio onde a gente já precisa de alterações fisiológicas para sobreviver, mas que o organismo, na grande maioria das vezes, vai dar conta de manter um funcionamento minimamente normal. De 12 a 18.000 pés, já existe um problema maior, uma dificuldade bem maior, da gente se adaptar a essa falta de oxigênio. Então, a pressão atmosférica continua caindo, em torno de 380 milímetros de mercúrio, a saturação de hemoglobina está ainda mais baixa, e aí o organismo começa a apresentar sintomas subjetivos e sintomas objetivos por causa dessa falta de oxigênio. Já não é mais possível compensar totalmente a baixa,
a redução que acontece do oxigênio disponível. Então, sintomas subjetivos são fadiga, cefaleia, não vou deixar o Hernani participar, não. Fadiga, tonteira, lassidão, cefaleia, sonolência, às vezes até euforia. E sintomas objetivos, alterações de tato, visão, perda da capacidade de discernimento, o julgamento fica mais demorado, raciocínio lento, o tempo de reação aumenta e a perda de coordenação por causa dessa falta de oxigênio. A partir daí, nós chegamos no estágio crítico, até 20 mil pés, a pressão atmosférica está mais baixa ainda, a saturação de hemoglobina vai cair abaixo de 60%, e a gente começa a ter alterações graves de funcionamento do sistema nervoso central, até inconsciência e morte. O sistema nervoso central, o cérebro, é extremamente dependente de glicose e de oxigênio. Ele não tem nenhum recurso para armazenar esses metabólitos. Então, o cérebro precisa constantemente de ser alimentado com glicose e ser alimentado com oxigênio. Ele não faz uma reserva, né? A musculatura, por exemplo, faz uma reserva grande de oxigênio e de glicose. Outros tecidos, o tecido hepático tem uma grande reserva de glicose e reserva de oxigênio. Esses tecidos conseguem sobreviver um tempo maior, até mesmo horas, sem oxigênio ou sem glicose, mas o cérebro não consegue. O cérebro é extremamente dependente de uma oferta constante de oxigênio e de glicose. Então, após em torno de 6 minutos sem o suprimento mínimo que ele precisa, ele começa a entrar em falência mesmo, a morrer. E isso, obviamente, vai levar o próprio organismo todo à morte também. Então, só para a gente ter um termo de comparação, aqui, uma tabela, um termo de referência de como é importante o oxigênio. A gente vê, por exemplo, a 20 mil pés, a saturação de hemoglobina em ar ambiente cairia para 66%. Se a gente tiver um oxigênio suplementar, né, oxigênio a 100%, a gente consegue, lá a 33 mil pés, manter a mesma saturação que a gente teria no nível médio do mar, a 0 pé. Então, o oxigênio, o grande problema, realmente, na maioria das vezes, na aviação, é a falta de oxigênio na atmosfera, né? Se o oxigênio não consegue chegar no alvéolo, a hipóxia que a gente fala, que a gente falou lá primeiro, a primeira versão da hipóxia. Então, isso aqui é importante, aquilo que a gente estava falando, tempo útil de consciência ou tempo efetivo de desempenho, que é o tempo que o cérebro, o organismo consegue reagir de forma adequada, de forma linear, à falta de oxigênio. Então, a 25 mil pés, há uma despressurização rápida da aeronave e a concentração de oxigênio dentro da aeronave se equaliza com a pressão parcial de oxigênio fora da aeronave, em repouso, 120 segundos, 2 minutos, e em atividade, 1 minuto, para tomar uma decisão. 65 mil pés, por exemplo, isso aí já cai para 12 segundos. Ali entre 30 e 35, ou 40 mil pés, que é onde acontece a maior parte dos voos de longa distância comerciais, a gente tem 45, de 13 a 45 segundos no esse intervalo aí, para tomar alguma atitude que vai reverter essa falta de oxigênio. Qualquer atitude, colocar a máscara de oxigênio, exatamente como a gente viu anteriormente, para que essa suplementação de oxigênio seja suficiente para manter as funções vitais e continuar o funcionamento adequado do cérebro. Por isso que sempre ajude outra pessoa. Se você for ajudar outra pessoa primeiro, você vai perder a sua consciência e não vai conseguir nem ajudar, nem fazer, nem colocar a sua. Né? Esse é o tempo de efetivo desempenho. Né? Não quer dizer que a gente vai morrer depois disso. Depois disso, a gente perde a consciência e depois de alguns minutos, aí sim o cérebro começa a perder função vital. Fatores predisponentes à hipóxia. Altitude absoluta, né? Na grande maioria das vezes, esse é o fator mais importante para o nosso organismo, como aviadores, né? A razão de subida, quanto mais rápido, menos tempo o organismo tem de se adaptar. Permanência na altitude, aí já é ao contrário, quanto mais tempo em altitude, maior a capacidade do organismo de se adaptar.
e variações individuais, como eu disse, capacidade física, sexo, idade, peso, tudo isso vai influenciar na capacidade de responder melhor ou pior a essa falta de oxigênio. Então, como a gente vai evitar essa hipóxia hipóxica? Né? De 6 a 28 mil pés, oxigênio diluído, sob demanda, é suficiente. A máscara de oxigênio, respirar oxigênio por catéter nasal, é uma medida suficiente para que a gente dilua essa quantidade de oxigênio a 100% no ar inspirado, e isso vai fornecer uma saturação de hemoglobina suficiente para a função mínima do organismo. De 28 a 45 mil pés, oxigênio 100% sob pressão. Né? A gente já precisa da máscara, de bolsa com reservatório, para poder manter a oferta mínima de oxigênio. E acima de 45 mil pés, em situações de voos muito altos ou espaciais mesmo, trajes de cabine pressurizados são indispensáveis. O tratamento da hipóxia, então, é oxigênio. Fornecer oxigênio é suficiente? Na hipóxia hipóxica, sim. Em outras situações, pode não ser, né? Muitas vezes, algumas vezes, digamos assim, o problema não é hipóxico, o problema é circulatório, o problema é anêmico, o problema é histotóxico, e isso são situações que a gente tem que evitar que aconteçam. A gente não pode voar com essas condições, porque o único recurso que a gente tem para tratar a hipóxia é ofertar oxigênio. Se o motivo da hipóxia for outro que não a falta de oxigênio, aí a gente tem um problema de saúde que é incompatível com a atividade aérea. Hiperventilação. Uma forma de fornecer oxigênio extra para o organismo é a hiperventilação. Pode ser fisiológica, pode ser induzida. Ela tem alguns efeitos orgânicos, difícil liberação de oxigênio para os tecidos, vasoconstrição cerebral, vasodilatação periférica e queda de PO2 cerebral, que é um efeito paradoxal. Na verdade, o que o organismo deveria querer é aumento do oxigênio cerebral, mas, por alguma razão, isso não acontece. Acontece o inverso. Provavelmente é uma forma de economizar mais ainda o oxigênio para que ele esteja em quantidades mínimas em todos os tecidos, principalmente no cérebro. Sintomas: sensação de cabeça vazia, desfalecimento, parestesia, sudorese, vertigem e, eventualmente, até inconsciência. Muito bem. Isso foi um pouquinho sobre a hipóxia. Agora nós vamos falar sobre uma outra. Só para apresentar aqui? Como é que faz isso? Tá dando certo? Só tomar uma água aqui, porque... O ar-condicionado tá bom, mas seca a boca. Bom, disbarismos. O que são disbarismos? São estados patológicos decorrentes das variações da pressão ambiente. Mas hipóxia não é um disbarismo? Se a gente for pensar rigorosamente, sim. Mas como a hipóxia tem uma importância tão grande na nossa vida da aviação, a gente acaba excluindo a hipóxia e deixando ela à parte, como um assunto à parte, e os outros disbarismos juntos nessa próxima aula. Quais são eles? A aerodilatação e doença descompressiva. E a aerodilatação? É a tendência do gás de aumentar o seu volume à medida em que diminui a pressão que ele recebe, né? Vocês vão lembrar lá da aula de meteorologia, a lei de Pascal, a pressão de um gás é constante em toda a superfície do seu recipiente. Então, à medida que a pressão externa vai diminuindo, o gás tende a expandir.
a gente tem gás dentro dessas regiões. Então, à medida que esse gás vai variando de volume, ele pode causar sintomas dependendo do recipiente em que o contenha. Barosinusite, barotite, aerogastria, aeropolia e aerodontalgia. Então, que são essas manifestações, né? A barosinusite é a expansão do gás, expansão do ar dentro dos seios paranasais, que são bolsões de ar ósseos que têm a função de equilibrar a pressão, equilibrar a temperatura na região da orofaringe, na região por onde o ar entra, o ar respirado vai entrar e vai sair. Então, os seios maxilares e os frontais são os maiores, então são os mais acometidos. Eles todos são interconectados, né, também conectados com o ouvido, com a boca, com o nariz. Então, a fisiopatologia da barosinusite é congestão, inflamação da mucosa de revestimento interno. Esses seios são ósseos, então eles não têm capacidade de aumentar de volume. À medida que a pressão externa diminui, o ar vai fazer uma pressão maior na parede dos seios. A mucosa, que é um tecido epitelial muito fino e delicado, reveste esse seio, esse arcabouço ósseo internamente, ela que vai sofrer a pressão maior desse gás, a tentativa dele de se expandir, e isso vai causar hemorragias mucosas e submucosas. Causas não obstrutivas e causas obstrutivas. Não obstrutivas, ossos e canais livres. Na subida, existe uma saída de secreção e na descida, um refluxo de secreção. Como eu disse, existe uma interconexão, existem canais entre os seios e a oroinasofaringe. Então, à medida que a pressão vai variar, a forma que o organismo tem de compensar essa expansão é permitir que haja uma drenagem de secreções e de ar por esses canais. São canais muito finos, muito delicados, dependendo da velocidade de variação da pressão atmosférica, isso pode não ser suficiente, e mesmo assim haver dor, haver sangramento, haver barosinusite. Causas obstrutivas, obviamente, a obliteração do ósseo e dos canais, por hiperplasia da mucosa, pólipos, ou edema inflamatório, se existir uma sinusite viral associada, ou uma sinusite bacteriana, fúngica, de qualquer etiologia, algum processo inflamatório relacionado, isso pode obstruir esses canais, são muito delicadinhos, como eu mencionei, e evitar que haja essa drenagem de secreção que vai piorar a barosinusite. Qual que é o tratamento? As causas obstrutivas, a gente tem que tratar a obstrução, obviamente, né? Muitas vezes com cirurgia, outras vezes com medicamentos, para diminuir a irritação, para diminuir a inflamação, no caso de sinusites virais ou infecções de vias aéreas associadas, que vão aumentar a espessura da mucosa, o tratamento dessas doenças concomitantes. Nas causas não obstrutivas, analgésicos, anti-inflamatórios, descongestionantes nasais tópicos. Obviamente, a gente não deve usar medicações que causem sedação, por outros motivos, que é a tensão, reflexo, concentração, tudo isso. E profilaxia, obviamente, evitar de voar com gripe, resfriado, rinite e infecções das vias aéreas superiores antes, em atividade, né? A gente sempre deve tratar essas condições antes para que elas não predisponham a uma barosinusite mais intensa, mais importante. Então, vamos falar agora a barotite. A barotite é, por sua vez, a expansão do gás que está dentro da orelha média e, da mesma forma, isso vai fazer uma pressão na membrana timpânica, na cavidade, no canal ósseo e no ouvido interno, piorando, causando sintomas, causando dor, e eventualmente até a ruptura da membrana timpânica. Por que ela acontece na descida, principalmente? Né? Porque ela funciona de forma inversa à sinusite. À medida que a gente vai descendo, vai diminuindo a altitude, a pressão atmosférica externa, né, a pressão atmosférica que é externa, vai aumentando e vai forçando o tímpano, vai forçando, vai fazendo pressão no tímpano,
E essa pressão é que vai dar esse quadro clínico todo que a gente sente, dor no ouvido, né, otalgia, hipoacusia, diminuição da capacidade auditiva, zumbidos, náuseas, vômitos, tontura, eventualmente febre. Pode acontecer a ruptura da membrana do tímpano, eliminação de uma secreção ceremática. Isso causa um alívio, obviamente, porque há uma equalização imediata entre as pressões atmosféricas e a pressão interna do ouvido. Mas, obviamente, não é uma situação fisiológica, é um problema, uma doença que precisa de tratamento posterior, muitas vezes com cirurgia. Então, como é que a gente vai fazer para evitar essa barocinusite? Essa barotite, desculpa, descongestionantes nasais tópicos. Por quê? Porque existe um canal, que é a tuba auditiva, antigamente chamava trompa de Eustáquio, que liga o ouvido até a orofaringe da mesma forma. Então, é por aí que o organismo consegue regular a pressão no ouvido médio. Então, se a gente descongestiona o nariz, essa tuba pode funcionar de forma mais adequada e conseguir compensar essa variação de pressão. Gotas otológicas não resolvem absolutamente nada, porque elas vão estar sendo aplicadas no ouvido externo, na orelha externa, e não vão resolver o problema. O problema é a pressão na orelha média. Profilaxia, não voar se houver sintomas prévios ou doenças relacionadas. A manobra de Valsalva, que é o aumento da pressão abdominal, como muita gente conhece, a maioria das pessoas conhece, tampar o nariz e a boca, fazer uma pressão maior dentro da orofaringe, na verdade a pressão abdominal, que repercute na orofaringe, ajuda porque equaliza da mesma forma a pressão. Existe uma pressão atmosférica que está aumentando, você faz uma pressão lá dentro da orelha média, essa pressão vai aumentar também e vai se tornar mais próxima da pressão atmosférica que está causando aqueles sintomas. A aerogastria, a aerocolia, um outro lugar que existe uma grande quantidade de gás dentro do organismo é no trato digestivo, né? A aerogastria no estômago, a aerocolia no cólon, no intestino, como um todo. Manifestações clínicas. O que vai acontecer no organismo? Quando a pressão atmosférica diminui, o ar dentro dessas cavidades vai tentar se expandir. Diferentemente dos seios paranasais e diferente da orelha média, o intestino e o estômago têm uma capacidade muito maior de distensão. Então, leva a uma hipermotilidade intestinal, gorgorismo, meteorismo, flatulência aumentada, eructações, cólica, hipotensão arterial e até síncope, né? Mas isso vai acontecer de uma forma mais gradual e menos súbita, menos intensa, como acontece nos seios paranasais e na orelha média. Melhor tratamento da aerogastria e aerocolia é a prevenção, né? Como é nas outras doenças, nos outros problemas também. O melhor é a prevenção, evitar o consumo de alimentos que são fermentados, evitar o consumo de alimentos gasosos antes do voo, evitar carboidratos, né, feijão, casca de fruta, repolho, cebolas, massas, doces, que vão, durante o processo de digestão, são fermentados e acabam produzindo uma quantidade maior de gás. Então, você vai diminuir o gás que vai estar dentro dos seus órgãos, das suas vísceras ocas. Mobilização no voo, medicamentos como o Luftal, né, simedicona ou dimedicona, vão aliviar um pouquinho esses sintomas. A aerodontalgia, a gente não tem gás dentro do dente em situações normais, então ele vai aparecer quando houver uma cárie, né, resultante de necrose, de ação bacteriana, e dentro do dente, da mesma forma que acontece dentro dos seios paranasais, o dente não é expansível, existe o gás, quando ele for se expandir, ele vai fazer uma pressão maior e vai causar dor. Mas isso não é uma situação normal. Se o paciente apresenta esse tipo de incômodo, ele deve procurar o cirurgião dentista, porque o tratamento é específico da cárie, específico da necrose que acontece na polpa dental. Muito bem. O segundo tipo de disbarismo é a doença da decompressão. A gente conhece, né, ela consiste na formação, sem eliminação adequada, de bolhas gasosas nos tecidos, devido ao efeito mecânico da depressão barométrica.
Lembrando mais uma lei, a lei de Henry, a quantidade de um gás em uma solução varia diretamente com a pressão parcial deste gás sobre a solução. O que isso vai querer dizer para a gente? À medida que nós vamos diminuindo a pressão atmosférica, a capacidade desse gás de dissolver no plasma sanguíneo e em outros líquidos do organismo vai diminuindo. Então, se a gente está no fundo do mar, vamos supor aí a 10, 20 metros de profundidade, a gente está com uma pressão de 3 atmosferas na superfície, 1 atmosfera, no espaço, eventualmente nenhuma atmosfera, né, se for espaço mesmo. Então, isso vai dificultar que o gás se dissolva nos nossos fluidos corporais. Então, a gente tem, habitualmente, uma capacidade de dissolver os gases para que eles não estejam na forma gasosa, né, nos nossos fluidos. Então, nitrogênio, cada litro de nitrogênio que está dissolvido no nosso organismo, 100 ml estão no sangue, 900 ml estão nos tecidos. A partir de 18 mil pés, já existe uma dificuldade desse nitrogênio em se dissolver nos fluidos corporais. Então, começa a haver formação de pequenas bolhas no tecido e no sangue. Essas bolhas podem confluir, aumentar de tamanho, formar bolhas maiores, elas vão se deslocar pelo sistema circulatório até encontrar um vaso de pequeno calibre, um vaso mais estreito, onde ela vai causar uma obstrução, né? E isso pode levar a uma irritação da inervação sensitiva ou, eventualmente, como a gente vai ver, quadros até bem mais graves, inclusive o óbito, né? Então, na pressão atmosférica normal, a primeira figura, os gases estão totalmente dissolvidos. À medida que essa pressão começa a diminuir, pode haver formação de pequenas bolhas, essas bolhas vão formar núcleos de formação até que elas apresentem confluência, e cada vez maiores vão se deslocar pela circulação até encontrarem esse vaso que a gente diz que é menor, tem um calibre mais estreito, e vai ser ocluído por essa bolha, evitando, né, impedindo a circulação adequada, a circulação terminal naquela região. O vaso levaria o sangue, levaria oxigênio, levaria nutrientes. Ele não vai mais poder fazer isso porque ele está ocluído por essa bolha. Então, essa é a doença de descompressão, essa é a fisiopatologia da doença de descompressão. Fatores desencadeantes: velocidade de subida, à medida que à medida que há uma variação da pressão atmosférica, o organismo tende a conseguir eliminar a parte desse gás antes que ele se converta na fase gasosa em si, né? Antes que ele perca a sua capacidade de se diluir, de se dissolver. Então, se a velocidade de subida é muito elevada, a gente tende a ter uma maior formação de bolhas nos líquidos fisiológicos. A altitude alcançada da mesma forma, quanto mais alto, menor a pressão, mais dificuldade do gás de diluir, se dissolver no sangue e nos tecidos. Características individuais também contribuem: panícula adiposa desenvolvida, idade acima de 30 anos, problemas circulatórios ou respiratórios, doenças associadas, atividade, nível de atividade física, né, e fatores psíquicos também podem ser significativos. Fatores ambientais: o frio aumenta a capacidade dos gases de se dissolver, né, a gente vê isso no refrigerante, por exemplo. Se abre um refrigerante quente, vai perder muito mais gás do que um refrigerante gelado. Ruídos podem interferir pela própria energia do som, vibrações da mesma forma podem predispor à confluência dessas bolhas e à formação de bolhas maiores. Então, existem diferentes manifestações clínicas. A forma artrálgica é a mais comum, né? Dor em grandes articulações, ombro, cotovelo, joelhos, o gás está dissolvido nessas. Existe um líquido, né, chamado líquido sinovial ou sinóvia, que preenche essas articulações, como se fosse um óleo lubrificante, digamos assim. Então, há a formação de bolhas nessas regiões, e isso causa dor. Ombros, cotovelos e joelhos são as articulações, a maioria das articulações. Então, quadril também, elas vão sofrer um impacto maior. A forma pruriginosa, né, a coceira, vai aparecer em troncos, coxas e, eventualmente, até enfisema subcutâneo, que é a formação de gás na região do subcutâneo, como se
pele se torna uma textura, uma sensação de como se houvesse um plástico bolha abaixo da pele. Também é o mesmo mecanismo, né? A mesma doença, e acontece em torno de 17%. A forma nervosa, 13%, cefaleia, neuralgia, parestesias, irritabilidade, visão dupla, claudicação, dor em algum membro e confusão mental, acontece em torno de 13% dos pacientes pela oclusão de algum vaso que nutre nervos, né? Que nutre trajetos nervosos, como vaso nervoso. A forma pulmonar acontece em 5%, opressão torácica, dor anginosa, espinéia, tosse e colapso respiratório. A forma pulmonar acontece quando existe uma confluência das bolhas, e essas bolhas vão parar no pulmão, na circulação pulmonar. Apesar de ser mais rara do que as outras formas, é uma forma extremamente grave, conhecida embolia pulmonar, embolia gasosa, e causa um quadro muito grave. Profilaxia, né, da doença de descompressão. Cabine pressurizada, obviamente, a gente não vai ter essa diferença de pressão, não vai ter a diminuição de pressão sobre o organismo, então a solução do nitrogênio vai permanecer praticamente inalterada. Desnitrogenação, aguardar 12 a 24 horas para voar após uma exposição a pressões muito elevadas, como um mergulho, para que o organismo elimine o excesso de nitrogênio que está dissolvido nos tecidos antes que ele possa se precipitar em forma de bolhas durante o voo. Tratamento, hiperbarioterapia, né, aumentar a pressão para que esse oxigênio em forma de gás volte a se dissolver nos fluidos corporais. Muito bem. Então, vamos falar um pouco de pressurização e despressurização, bem rapidamente, para a gente, né, lembrar tudo isso que eu estou falando, a pressão de fora, a pressão atmosférica, como é que a pressurização, a pressão vai tratar a hipóxia, os disbarismos como um todo. Muito bem. Pressurização e despressurização. A vantagem da pressurização? Porque a gente gasta dinheiro, gasta combustível, ocupa espaço com pressurização, né? Primeiro que ela dispensa o uso de oxigênio suplementar, extremamente desconfortável para grandes viagens, né? O uso de uma fonte de oxigênio fixa, ou catéter nasal, ou algo semelhante. Aumenta o conforto do ambiente, minimiza os efeitos da hipóxia, atenua a aerodilatação, os disbarismos em geral, prevenindo a doença de descompressão, e reduz a fadiga de voo. Quais são as desvantagens da despressurização? Altera o desempenho da aeronave, né, um sistema complexo, um sistema que tem peso, tem arrasto, tem custo, cria um microclima artificial dentro do avião e expõe ao risco da descompressão, né? Digamos que a principal desvantagem de um bom recurso é a falha que ele pode apresentar, no caso, a despressurização. Então, de forma muito simplificada, o ar ambiente passa por um compressor, depois ele é refrigerado, injetado sob pressão dentro do cockpit da aeronave, e após a circulação adequada, ele vai deixar a cabine pelo sistema de escapamento. Bom, então, focando no que a gente disse, o grande problema, o grande risco associado à pressurização é justamente a perda súbita dessa capacidade de se injetar o gás sob pressão na cabine, que é a descompressão. Então, um fator importante é a velocidade em que essa descompressão acontece. Ela pode ser lenta, na falha do compressor, quando há algum problema de válvula, e existe uma hipóxia gradual, ou pode ser rápida, quando a hipóxia é aguda, e pode causar a doença da descompressão, quando há a ruptura de uma janela, a perda de uma porta, e a velocidade de descompressão é mais elevada. Por último, pode ser instantânea, quando existe um colapso da estrutura da aeronave, da cabine da aeronave. Então,
Com esses fatores, a gente pode determinar o que se chama de coeficiente de fuga, né, que é a relação entre a velocidade em que o ar vai fugir de dentro da cabine e a quantidade de ar que tem lá dentro, representada pela área de fuga, pela relação entre a área de fuga em metros quadrados e o volume da cabine em metros cúbicos. Ou seja, quanto maior a área, maior o coeficiente de fuga. Quanto maior a cabine, menor o coeficiente de fuga. Né? Quanto maior essa relação, maior o coeficiente de fuga. Também depende da relação entre a pressão na cabine e a pressão atmosférica. Quanto maior a diferença de pressão, mais rápido o ar vai tender a se movimentar e mais veloz tende a ser essa variação, essa descompressão. Então, pensando nisso, a gente tem situações em que a pressão vai variar de forma rápida e transitória, e isso vai causar alterações nos órgãos em que a gente viu que existem gases, né? Então, no estômago, no intestino, nos seios paranasais, no ouvido e no pulmão de forma menos significativa a princípio, né? A gente vai ver que existe um limite, mas lembrar que o pulmão tem uma comunicação direta com o ar ambiente, que é a traqueia, né, e a via aérea superior. Então, isso permite que o pulmão tenha uma capacidade maior de se adequar a essa variação de pressão, quando há uma ruptura do sistema de pressurização. Isso aqui não é interessante. Bom, então, etapas de uma descompressão. Fatores importantes, como nós vimos, o coeficiente de fuga, a relação entre a área da cabine e o volume, entre a área de fuga, né, do gás e o volume da cabine, e a relação das pressões, a pressão da cabine e a pressão atmosférica. Então, quando existe uma relação de 1 metro quadrado para 100 metros cúbicos de volume da cabine, isso já é um coeficiente de fuga perigoso. Né? Quanto maior o perigo. Mesma coisa quando a relação entre a pressão da cabine e a pressão atmosférica é maior ou igual a 2,3. Né? Quando a pressão interna é 2,3 ou mais vezes maior do que a pressão atmosférica. O que isso pode produzir? Uma descompressão explosiva, que a gente chama. O calibre da via aérea, o calibre da traqueia, pode não ser suficiente para que o gás escape tão rápido quanto a variação de pressão. Então, ele pode se expandir dentro do pulmão de uma forma muito intensa, não conseguir escapar totalmente pela via aérea, como a gente está vendo nessa última sequência de figuras, e acabar lesando a parede do pulmão, digamos assim, um tecido muito fininho, que chama pleura, e o gás vai ficar aprisionado entre a parede do tórax e o pulmão. Isso se chama pneumotórax, nessas situações, geralmente, pneumotórax hipertensivo, porque a pressão tende a aumentar cada vez mais à medida que o gás quer se expandir, já que a pressão atmosférica está diminuindo. Isso é uma situação muito grave, é uma emergência médica, em que, se não tratada, pode levar à morte também. Então, essa é uma situação de descompressão explosiva. Efeitos da descompressão rápida. Barulho, né, um estampido, sopro, uma névoa, são efeitos ambientais, e os efeitos orgânicos diretos no corpo do paciente, hipotermia, hipóxia, obviamente, a doença de descompressão, né, aerodilatação, e lesões pulmonares, no caso da descompressão explosiva, né, a formação de um pneumotórax hipertensivo, que, como a gente viu, é uma emergência. Tudo bem. Aceleração, vocês conhecem melhor que ninguém. Então, vamos para mais uma doença, mais uma alteração muito conhecida de situações de voo e outros. Vamos lá. Aerocinetose. O que é a aerocinetose? O mal do ar. A doença cinética, ou cinetose, é o resultado de uma crise neurovegetativa complexa,
oriunda do movimento da aeronave, desencadeada pela hipersensibilidade vestibular e agravada por instabilidade individual e uma predisposição psíquica. Ou seja, é uma resposta fisiológica a um estímulo sensorial de movimento que não é familiar ao organismo. Pode acontecer, cinetoses em geral podem acontecer em navios, em roda gigante, em carro, em montanhas russas, em todos os tipos de transporte, digamos assim, em que há um movimento não familiar e que existe uma alteração neurovegetativa que não interpreta aquela alteração de forma correta, de forma adequada. E isso vai decorrer de uma variação da aceleração que vai atuar no labirinto. O labirinto é um sistema de canais que está presente no ouvido interno e que são canais preenchidos por linfa, e a movimentação dessa linfa dentro dos canais que vai enviar informações ao cérebro, informações de posição, de deslocamento, de direção e de aceleração. O organismo vai responder a essa situação, a essa situação de informações sensoriais conflitantes, né? A visão, o labirinto vão ter informações diferentes. O labirinto percebe uma aceleração muito grande, a visão muitas vezes não percebe essa aceleração, ou mesmo o contrário, né? Em situações no espaço, por exemplo, em que não há essa variação, que o labirinto deixa de funcionar, não há essa movimentação da endolinfa, e os olhos, por outro lado, estão percebendo que existe uma movimentação, então também pode ser causa da aerocinetose. Aí, só para ilustrar mesmo, né, o labirinto está aqui, os canais, cada um num sentido, de forma que essa movimentação da endolinfa vai vai produzir uma informação de posição e movimento para o organismo. Então, existe um conflito entre estímulo recebido, uma aceleração diferente, um movimento diferente, e uma informação armazenada que o cérebro esperava que acontecesse. Órgãos do equilíbrio e órgãos do sentido são importantes nessa percepção, né, que o organismo apresenta e espera. Então, a visão, a propriocepção, o aparelho vestibular são os principais órgãos do equilíbrio, e os órgãos do sentido, visão, audição, olfato, tato e a propriocepção também. Obviamente que o paladar não vai ter influência nisso aqui. Então, as informações neurológicas geradas por esses sistemas que vão produzir impressões sinestésicas, né, impressões de movimento, e psíquicas no cérebro de cada indivíduo. Então, a patogenia da doença, a adaptação, reprogramar o modelo interno cerebral, que são processos não imediatos, ou seja, a gente tem que ensinar o nosso cérebro a se adaptar, ensinar o nosso cérebro que aquela situação nova é a situação correta, é a situação adequada, por isso que é muito mais frequente que isso aconteça nos primeiros voos, em voos de situações mais turbulentas, em situações que o corpo está menos adaptado, e que tende a diminuir à medida em que o cérebro reaprende o que é normal para nós, que é a situação de voo, né? Então, isso vai depender das características do indivíduo, do ambiente e da carga emocional associada. Condições de aparecimento, como a incidência muito variável, de 6% a 22%, principalmente no treinamento básico de voo, em que não há uma adaptação do organismo, em que a gente acaba treinando manobras um pouco mais, digamos assim, extremas, né, mais amplas do que um voo normal, e isso tende a produzir uma situação mais desconfortável para o organismo, né, movimentos de inclinação lateral, básico, forças acelerativas, e que a gente não está adaptado, e o organismo vai reagir de forma negativa, vai haver esse conflito neurosensorial, que vai resultar em náusea, vômito, mal-estar, sudorese, alterações de consciência, a gente já conhece, né? Algumas condições extrínsecas podem favorecer o aparecimento desses sintomas, né? Cheiros desagradáveis, cheiros diferentes, né?
visão, calor é importante, quantidade de vibrações também não são um movimento que o cérebro esteja adaptado, roupas apertadas que dificultem a respiração, e a situação de confinamento dentro da cabine da aeronave, que pode ter uma participação psíquica na manifestação da aerocinetose. Outras condições são intrínsecas, características do próprio aviador. A idade, os idosos estão mais predispostos, as mulheres da mesma forma, o jejum predispõe também a manifestação da aerocinetose, fadiga, e características do sistema nervoso, da mente, psíquicos, e do próprio labirinto, que pode ter alguma doença, pode ter cálculos na linfa, os otolitos, e outras doenças que podem contribuir para que a aerocinetose se precipite de forma mais frequente ou mais intensa em determinados indivíduos. Os sintomas subjetidos e objetivos, sintomas iniciais: ansiedade, irritabilidade, reatividade, palidez, sudorese, bocejos repetidos, muitas vezes o organismo interpreta como hipóxia, tenta aumentar a oferta de oxigênio, salivação, desorientação, cólicas, cefaleia e até alterações cardiorrespiratórias, geralmente leves. Segunda fase de sintomas, fase de estado, náuseas, prostração, apatia, os sintomas vão ficando mais intensos. Contração da musculatura lisa visceral, cólicas, dor abdominal, vômitos, palidez e olheiras. Profilaxia, como evitar? Diminuição das turbulências, diminuir a oferta, digamos assim, de situações inesperadas para o cérebro. Então, diminuir as turbulências, voos mais altos, pilotagem mais hábil, diminuir as forças de aceleração, boa ventilação e boa climatização da cabine. Seleção, treinamento e apoio psicológico da tripulação. Profilaxia, pilotos, tripulação, passageiros. Existem restrições do uso de medicamentos, porque porque muitos dos medicamentos que tratariam essa situação são sedativos, e a gente não deve usar por inúmeras questões, como a gente falou. A habilitação sensorial e reabilitação vestibular são basicamente adaptação e eventualmente até manobras de fisioterapia para adaptar o organismo a essa nova situação que é o voo. Vibrações. Vamos falar um pouco de vibrações. Por que a gente precisa pensar em vibrações durante a atividade aérea? Porque elas são constantes. A vibração, a grande maioria das vezes, não vai causar um problema imediato, mas a exposição constante àquele tipo de pequeno trauma pode, a longo prazo, causar algum dano, principalmente na coluna, nas articulações, e isso pode ser um problema do meio para o final da carreira, da atividade aérea de cada um. Então, quais são as condições que favorecem? Quais são as principais fontes de vibração aérea, na atividade aérea? Condições atmosféricas, condições de voo, baixa altura, voo acrobático, voo de treinamento, tipo de propulsão, se é explosão, obviamente existe uma vibração muito maior do que na propulsão da reação, tipo de aeronave, os helicópteros são muito mais propensos à vibração do que os aviões, a estrutura aerodinâmica, assentos confortáveis, assoalho fixo, comandos manuais e pedais bem posicionados, ajustados, com amortecimento. Isso tudo pode ajudar a diminuir a transmissão da vibração da aeronave para o ocupante. O piloto de helicóptero tem uma posição extremamente suscetível a vibrações, posicionamento dos comandos, o posicionamento, o tipo de pilotagem
favorece a curvaturas inadequadas e corretas da coluna vertebral, e isso pode ser um problema também, como a gente viu a longo prazo, alterar a cifose, as lordoses da coluna, forçando os discos intervertebrais e, eventualmente, até causando uma compressão radicular, compressão da raiz nervosa, que sai da coluna através dos espaços intervertebrais. Então, o banco do helicóptero é sempre um pouquinho mais projetado para tentar diminuir esse tipo de posicionamento, associado com a vibração, causar uma doença a longo prazo. Existem várias frequências de ressonância, né, dependendo do comprimento de onda, que vai, na verdade, da frequência, que vão alterar diferentemente a fisiologia do corpo. Né? A frequência de 1 a 10, alterações respiratórias, cardiovasculares, dificuldade de movimentos finos, diminuição de concentração, de atenção, eventualmente até erro de julgamento, alterações do labirinto, né, a aerocimetose e estresse. De 8 a 15, dores de cabeça, dores nas costas, fadiga muscular, dores articulares, lesões dos discos intervertebrais, lesões articulares diretamente, né, artrites e dores na musculatura abdominal. Dores viscerais, dores testiculares, diminuição da audição, possibilidade de autoesclerose e estresse. De 15 a 30, então, diminuição da acuidade visual, dependendo da frequência em que o objeto e a pessoa viram. Pode haver uma alteração de posição, de distância, de altura e até mesmo ilusões visuais quando o voo for noturno. 50 a 60, ressonância da caixa torácica, dificuldade de fala, dificuldade, então, de comunicação. Prevenir, né, que é o mais importante, como evitar que essas vibrações cheguem até o organismo, cheguem até o ponto de ação, digamos assim, e causem o dano, causem o problema que elas têm o potencial de causar. Posições fisiológicas, cuidado com a curvatura da coluna, o ângulo articular do pé, ângulo que está nos pedais, né? Ângulo articular do punho, que está no coletivo, no cíclico, no manche. Exercícios físicos, fortalecer as musculaturas dorsais, lombares, abdominais, estabilizar a coluna vertebral com esse fortalecimento, e atividades aeróbicas para melhorar a condição física. Controle de peso, seleção física dos pilotos e controle médico periódico para, como a gente disse, evitar que alguma lesão que possa começar a aparecer se agrave ao longo do tempo, porque o efeito, na maior parte das vezes, é cumulativo. O efeito danoso da vibração, na maior parte das vezes, é cumulativo, aumentando com o tempo. E proteger, diminuir as fontes de vibração, como sistemas amortecedores, o berço do motor, vai ter sistemas amortecedores, a transmissão dos comandos vai ter sistemas amortecedores, equilíbrio motopropulsor, aerodinâmica, condições adequadas de voo, meteorológicas, tempo de exposição, 5 horas por dia, 50 horas por mês, diminuir o tempo que você está exposto àquele tipo de vibração. Acolchoamentos em geral não deixam de ser sistemas amortecedores, poltrona, assento, encosto e apoio de braço, almofada no encosto, e comandos mais suaves, elétricos, hidráulicos, dependendo do tipo de aeronave, para dissipar essas vibrações. Muito bem. A última coisa que a gente vai falar é sobre o ritmo circadiano. Se as vibrações são mais importantes para o piloto de helicóptero, o ritmo circadiano vai ser mais importante para os pilotos de avião. O ritmo circadiano é a variação cíclica das atividades do organismo no período de 24 horas. O ciclo hormonal que o organismo passa no período de 24 horas, que é o nosso dia. Por isso que circadianos, em torno do dia. Periodicidade, ritmo, atividade, repouso, associado ao ritmo geofísico, claro e escuro. Existe uma associação muito óbvia entre a nossa atividade no período claro e o nosso repouso no período escuro. Isso é determinado por
as situações hormonais e também situações psíquicas. Então, a atividade dos organismos, diurna, noturna e crepuscular, vão ser diferentes. O ritmo circadiano geralmente dura 24 horas, né, que está associado ao mesmo tempo do ciclo claro e escuro. Se esse ritmo está aumentado, a gente chama de ultradiano, ou se ele está diminuído, está menor que 24 horas, a gente chama de infradiano. Para que serve isso? A sincronização das atividades do organismo através do sequenciamento coordenado de fenômenos fisiológicos nas 24 horas do dia. O organismo precisa de um tempo de atividade, precisa de um tempo de repouso. Então, a frequência em que isso acontece, a repetição disso, permite que o organismo tenha à sua disposição tanto o tempo de atividade quanto o tempo de repouso. Uma atividade endógena, gerada por um mecanismo interno, uma atividade hormonal, e que sofre influência dos fatores externos. Zeitgeber é um fator ambiental capaz de mudar o ritmo endógeno. A gente vai ver, vai gerar a desincronose, ou jet lag. O que é o jet lag? É o distúrbio provocado pela alteração desse ritmo circadiano, que vai ser decorrente, na grande maioria das vezes, de um transporte aéreo que vai atravessar vários meridianos. Perda ou dificuldade na sincronia entre a atividade do sistema gerador de ritmo interno e os fatores externos, ou seja, o seu organismo tem uma sequência, uma lógica de produção hormonal, e essa produção hormonal, essa lógica interna, passa a não ser mais equilibrada com o sistema, com a situação externa. Os transmeridionais, como eu falei, trabalho noturno, escalas variáveis de trabalho. Isso tudo vai confundir o sistema circadiano, o sistema neurovegetativo, o sistema endócrino, e vai provocar essa desincronose, esse desequilíbrio entre o ritmo circadiano interno e a situação de dia e noite, claro e escuro, externas. Como é que a gente vai adaptar? Habitualmente, o corpo se adapta uma hora, ele gasta um dia para se adaptar a cada hora de diferença do fuso horário. Ele vai mudando a produção de hormônios e essa mudança acontece habitualmente nessa velocidade. A gente ressincroniza mais facilmente para o oeste do que para leste. Digamos assim, basta pensar que é mais fácil acordar mais tarde do que acordar mais cedo. Então, quando você vai para o leste, você está acordando às 10 horas da manhã, mas no seu organismo são 6. Quando você vai para o oeste, é justamente o contrário. Então, é mais fácil acordar mais tarde do que acordar mais cedo. Viajar para o leste é mais difícil de adaptar do que para o oeste. E o que isso pode causar de sintoma? Irritabilidade, cansaço, distúrbio de sono, rendimento físico e mental, distorção da percepção de tempo e distância. São todos sintomas dessa desincronose. A gente vai evitar que isso aconteça, tentando adaptar o nosso ritmo à nova situação de claro e escuro, aos novos horários, digamos assim, do lugar onde a gente for. Então, segurar um sono adequado, otimizar o ambiente para que esse sono possa acontecer, ruído, luminosidade, evitar cafeína e uso de álcool, tipos de dieta, evening meal, morning diet, evitar carboidratos à noite, e consumir mais proteínas de manhã, sonecas programadas antes, durante e após o voo. Tá? Tentar adaptar o nosso organismo ao horário de destino. Então, a gente pode usar medicamentos para que essa adaptação ocorra de forma mais rápida, mais eficaz. O uso de hipnóticos, benzodiazepínicos de curta duração, indutores do sono, não benzodiazepínicos, evitar a luz branca. Eficácia e tempo de exposição vão depender de características de cada organismo, quanto tempo a gente vai ficar exposto a essa nova situação, se vale a pena a gente se adaptar ao novo ciclo de claro e escuro, ou se a exposição vai ser curta, se o tempo de exposição é curto, às vezes é melhor a gente manter o mesmo ritmo circadiano, quando voltar,
não haver necessidade de readaptação. Então, a melatonina é um hormônio muito associado com qualidade, duração e quantidade de despertares, não altera alerta, não altera performance, mas é um bom indutor de manutenção e ajuda na manutenção do sono. Existem protocolos, né, de uso de reposição da melatonina para aliviar esse jet lag. Quando a gente viaja para leste ou quando a gente viaja para oeste, a gente pode fazer o uso desses protocolos para ajudar a induzir o sono no momento adequado, para permitir que o organismo se adapte mesmo, né, ao claro e escuro de forma mais rápida, de forma menos desconfortável, né, induzindo o sono no horário adequado do lugar onde a gente está indo, ou do lugar onde a gente acabou de chegar, e aí o despertar também vai acontecer no momento mais adequado, pelo tempo de repouso, né, como eu disse, o organismo tem o seu tempo de repouso, tempo de atividade. Então, passou esse tempo de repouso, o despertar vai acontecer mais próximo do horário adequado de se despertar naquela localidade, ajudando a adaptar o jet lag mais fácil. Então, algumas recomendações, algumas sugestões aos viajantes: escolher voo diurno para minimizar a perda de sono e fadiga, viajar em condições mais confortáveis, evitar grandes refeições fora de fase, evitar cafeína, evitar o uso de álcool durante o voo, hidratar bastante, cafeína e álcool vão alterar bastante a nossa habilidade de dormir ou de permanecer acordado, evitar decisões críticas ou reuniões importantes no primeiro dia após a chegada ao destino, dar um tempo para o organismo se adaptar, porque o jet lag tem sintomas como confusão, desorientação, ansiedade, e isso pode ser prejudicial em determinadas decisões ou situações. E considerar o uso de agentes de medicamentos, agentes hipnóticos, para induzir o sono durante o horário noturno no destino e durante o voo, e até nos primeiros dias após a chegada, e considerar o uso dos protocolos da melatonina de acordo com a orientação médica. Bem, são essas aulas que eu acho que são mais interessantes, para a gente falar hoje. E agora, o que eu faço aqui? Vamos lá. Ô, tá mudo. Tá dando pra ouvir nada, não. Então, agora. Então, olha. Fala muito. Uma surpresa muito boa que vocês estiveram aqui com aula dessa que é espetacular, maravilhosa. Eu assisti toda também, depois de 50 anos de aviação, a primeira vez que eu assisti essa aula. E aí teve muita coisa importante, que para mim, com esse tempo todinho, o Pedro aqui falou com vocês, tem muitas coisas que surpreendeu vocês, tenho certeza. E sempre disponibilizei essas aulas, tanto para PP e PC, o pessoal não queria saber. Normalmente ela é obrigatória, assim, o pessoal do INVA, porque o pessoal do INVA vão ser, tipo, uma referência para os alunos, e aí ele tem que saber mais que todo mundo. Mas, com certeza, vocês tiveram uma diferenciação imensa a partir de agora, com todos esses assuntos que envolvem o corpo, o voo, etc., né? E foi muita coisa, mas muita coisa mesmo, falado, assim, em 1h30, e que agora a gente vai fazer aquele sorteio e faz uma pausa, enquanto o Pedro toma aqui a água de coco dele, e depois a gente parte para as perguntas, tá certo? A Agatha, ela já contabilizou cerca de 40 e poucos aqui que estão presentes, e aí ela vai fazer o sorteio do Google. E aí, eu só queria pedir o seguinte, ela vai sortear dois números,
é que se por acaso quem ganhar em primeiro lugar, que é a única vaga, já foi um aviador, ele já está cansado de voar, já é macaco velho com pelado, e quiser dar oportunidade por segundo, por reserva, aí dá. Mas também é o seguinte, a sorte é aquela que vai cravar. Se o primeiro número sorteado for um cara que nunca voou e quer estar aqui, não só pela aula, mas também pelo sorteio, aí vai ser sua. Mas se por acaso um PC aí, igual nós temos um cara aqui na aula agora, que tem 8.000 horas de voo, de jato, né? Vai ser estudo daqui um dia, se ele não quiser, quiser doar para alguém, aí libera aí, tá bom? Você está no ponto aí? Vai ser através do Google, tá bom? Aí, em seguida, vocês partem para as perguntas. Se não deixou no chat aí, a gente pode falar ao vivo mesmo aqui, para interagir, tá bom? Pode. Falar, que é um sortudo. Não. O que você achou da aula? Tem um cara lá em Gente, É mesmo? eu tô com a lista aqui de todo mundo. Se estiver faltando alguém, vocês me avisem, viu? Que isso, hein? Ele é Tão importante. Ele é liberador de cara. Legal. É que lá, assim, Não, vai ser só um número. não, o outro é dois. É que lá, ele chega o instrutor, o cara faz as perguntas para ele. Chegaram isso daí, o cara deixa tudo na carteira. 35 e 12. Ó, o primeiro número é seu... Ah, tá lá. Rafael Ribeiro e Felipe Versiani Veloso. Ah, tá. Então é o seguinte, ó, é o Rafael. Deixa eu falar aqui. Olha, o número 35 deu pro Rafael. Rafael de avião ou de helicóptero? Avião. Avião. Ah, então é sua, cara. Aí, fica pro próximo, tá bom? Vai ter Muito obrigado. associado. Então, Rafa, depois a gente vai passar para você o telefone da escola que você vai voar, e o dia e a hora, parabéns aí. Então, para a gente emendar a aula, vamos continuar com as perguntas, e aí nós temos várias pessoas que já voam, tipo a Branca, que é comissária. Se você pergunta, por exemplo, aqui a fazer para o Pedro, faz, por exemplo, imagine que você quer engravidar e você é comissária, quanto tempo você tem que ficar fora da aviação antes de ter o bebê? Essa é uma pergunta que eu gostaria de saber. Como é que é? A Branca, ela é comissária. Oi, Eliane. Você quer saber? Você sabe? Então, as meninas logo quando engravidam, elas já têm que sair de voo, né? Aí fica um período, acho que de 1 ano a 1 ano e 6 meses, longe da aviação. Tá Sempre bom. bom, né? Então, agora, era uma curiosidade que eu tinha. Agora vocês podem bombardear o Pedro aqui, que para mim é novidade esse negócio aí. Peraí, alguém mandou uma pergunta aqui, mas foi muito rápido. Coloquei aqui. Tem desvio de septo e sinusite recorrente. Eu ouvi dizer que para ambas existe tratamento com cirurgia. É que eu consigo encarar a linha aérea, é necessário fazer? Ela pergunta. O tratamento preventivo da hipóxia pode ser a exposição à variação das pressões, por exemplo, paraquedismo auxilia na prevenção? Então, a resposta é sim para as duas coisas, né? O desvio de septo, a sinusite, já foram até impeditivos, principalmente o desvio, já foram até impeditivos, né, para tirar o CMA anos atrás. Hoje, a maioria das vezes, não são mais, mas o ideal mesmo é quando essa situação causa alguma alteração respiratória, no seu caso, essa sinusite crônica, tratar mesmo, sabe? A cirurgia pode ser muito boa para você, porque vai te dar uma condição de
trabalho bem melhor, né? E a outra pergunta é se o tratamento preventivo da hipóxia pode ser exposição a variações de pressões. Sim, pode sim. Quando existe essa variação de pressão, o organismo vai desencadear, vai desenvolver mecanismos compensatórios, como melhora da capacidade cardíaca, melhora da capacidade ventilatória, eventualmente até aumento da concentração de hemoglobina no sangue, o organismo produz mais células vermelhas. Você pegar a pessoa que mora em La Paz, por exemplo, ela tem um hematócrito, uma concentração, uma quantidade de glóbulos vermelhos por ml de sangue maior do que quem mora no Rio de Janeiro. Então, esse tipo de exposição pode ajudar, sim, a diminuir os efeitos da hipóxia. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Muito bem. Existe limite de peso para se tornar piloto? Restrições, recomendações, o que o Felipe está perguntando. Existe limite de peso por assento de aeronave, né? Então, não existe um limite absoluto assim, de peso para ser o piloto, mas existem limites de peso, principalmente nas aeronaves de treinamento, nas aeronaves de aviação geral, que cada assento e a aeronave em si tem um limite máximo, uma capacidade máxima de peso. Então, tem que adaptar, tem que ver se o peso vai permitir que você faça o treinamento, faça o voo naquela aeronave, né? A recomendação sempre é de estar no peso adequado para cada um, né? Em relação entre peso e altura adequados, para que a saúde esteja em bom estado, né? Não só pela limitação de peso da aeronave, mas pelas condições como eu diria, as condições de saúde. Transportar meu cão no helicóptero, viagem curta, ele sofre algum problema no organismo? Provavelmente não, talvez ele fique um pouco incomodado com o ruído e tudo, mas de saúde não tem problema não. Existe limite de idade para aprender a voar? Você já passou do limite, Hernando, você não aprende mais não, você tem muito medo de ver. Existe limite de idade, né, para obtenção do certificado médico aeronáutico, mas para aprender nunca existe limite de idade, não. Qual que é o limite de idade? Eu não vou saber te responder exatamente, acho que são 65 anos, mas não é um limite de idade absoluto, né? A partir de 65 anos já existe uma restrição bem maior para conseguir o CMA, a durabilidade é menor, e aí você precisa de exames mais frequentes, de renovações mais frequentes. Mas para aprender a voar não tem limite, não. Talvez você precise de um piloto ali com você, mas dá para aprender. Meu avô voou comigo até 83, 84 anos, e ele pilotava, então não tem problema nenhum. O Adão fez uma colestectomia, tirou a vesícula há 4 anos. Se impede de ser piloto? Não, isso não te impede de nada. Sua vida vai ser totalmente normal, pode ficar tranquilo. Dor de cabeça e dor na nuca em voo, pode ser algo relacionado com pressão? Pode ser algo relacionado com pressão, algo relacionado com tensão também. Se for um treinamento inicial, né, se você estiver começando o seu treinamento, pode ser causado por tensão mesmo, né? Dor na nuca, na grande maioria das vezes ou enxaqueca ou cefaleia tensional, que a gente fala, uma pressão, uma dor causada por tensão, né? Então tem que ver direitinho o que está acontecendo, se é uma sinusite que está repercutindo dessa forma, ou se é mesmo tensão, que não é incomum no começo do treinamento. O Pedro até contribuiu aí para a gente, 65 anos, voo internacional não pode fazer em comando. Muito obrigado. Adão ficou feliz com a resposta. Pode ficar tranquilo, essa vesícula aí não vai te fazer falta em nada na vida. O Vinícius está perguntando, com relação à sinusite, sempre que realizo um voo com congestionamento nasal, meus ouvidos entopem e fico quase sem escutar nada por bastante tempo. Existe algum método que auxilia o desentupimento? Então, os medicamentos os descongestionantes nasais, como a gente viu, eles podem ajudar, né, tanto na otite quanto na sinusite, porque eles vão facilitar a drenagem das secreções e vão
vão diminuir essa pressão, diminuir esse desconforto, né? Então, assim, na verdade, você falou de um sintoma de otite, mas que também está relacionado com a sinusite. Então, esses medicamentos, esses congestionantes nasais, muitas vezes ajudam. E, eventualmente, procurar um otorrino, ver se você tem alguma alteração de drenagem das secreções, ver se tem algum pólipo, algum espessamento de mucosa, ou mesmo uma sinusite crônica, que pode dificultar essa drenagem pelos ossos e pelos canalículos, e aí acaba potencializando esse sintoma que você tem, né? Então, é isso. Até o desvio de septo, como o colega falou ali, pode aumentar a congestão nasal, dificultar essa drenagem de secreção, e isso vai predispor a esse tipo de, como se diz, de sintoma, né? Luciano, que já sofreu de disquitimia cerebral, hoje está curado. Mais de 10 anos sem sofrer epilepsia. Tem algum problema em tornar piloto privado? Não tem problema nenhum, né? Na verdade, esse diagnóstico nem existe mais. A gente considerava a disquitimia cerebral como uma doença, mas hoje a gente já sabe que isso não é mais uma doença, uma característica individual. 10 anos sem sofrer epilepsia. Epilepsia, sim, já é uma doença, mas com as crises controladas, com o medicamento adequado, não tem problema em se tornar piloto privado, a princípio não. A não ser que exista alguma outra coisa associada, alguma outra dificuldade de estabilizar e de controlar a doença mesmo. Muito bem. Tem um aqui que eu pulei, ó. Refluxo gástrico pode ser um problema a ser agravado em voo ou com o inibidor de bomba de próton é tranquilo? Depende da intensidade do refluxo, né? A tendência é de que as variações, as vibrações verticais, né, as acelerações verticais podem piorar, podem aumentar a sintomatologia do refluxo. Né? O inibidor de bomba de próton, o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, todos esses vão diminuir a acidez e vão diminuir muito os sintomas. Então, se o sintoma estiver controlado e houver um controle adequado, né, com endoscopia, tudo direitinho, ver se tem H. pylori, né, que é a bactéria que está muito associada nessas situações, e se não tem alterações histológicas, né, no tecido esofagiano, que podem predispor a um problema mais grave, no princípio não tem problema não. Luiz Felipe, quais os cuidados a se tomar com relação à prática de mergulho e de voo? Um atrapalha o outro? Nunca atrapalha, Luiz, mas é a questão da doença de descompressão que a gente viu, né? Quando o mergulho predispõe, aumenta a quantidade de nitrogênio dissolvido nos fluidos corporais e o voo diminui a capacidade desses gases de se dissolver. Então, o ideal é que haja sempre intervalo de 12, 24 horas, dependendo da profundidade, do tempo de mergulho, entre o mergulho e o voo de altitude, para que você evite essa doença de descompressão. Não é que um atrapalhe o outro, mas eles devem estar separados. Vinícius, vou aproveitar o embalo, tomo café todos os dias, 2 vezes por dia. Como a cafeína potencializa o jet lag, você recomenda que já comece a banir o café da dieta ou só mesmo redução é suficiente? Café é difícil, né? Tem muita gente que consome em grandes quantidades mesmo. Eu acho que ele pode te atrapalhar, sim. Que você adapte os seus momentos de consumo de café ao novo ambiente que você vai estar, né? Para que a cafeína, o estímulo da cafeína, esteja mais presente nos momentos de dia, né? De luz. E aí acabe sobrando cansaço maior na hora de dormir. Então, se você gosta muito, se o café te faz muito bem, diminuir nunca faz mal, mas talvez adaptar melhor os horários que você consome o café aos horários que você vai ter que estar acordado mesmo no seu destino, para que na hora de dormir você esteja cansado e não sofra essa influência da cafeína. Com relação a check-up de rotina que o piloto deve fazer periodicamente, os exames são os mesmos CMA ou podem mudar de acordo com a fisiologia da pessoa? Podem mudar, né? O CMA são os exames básicos, os exames de rastreamento, que vão cobrir as condições, né, as lesões mais frequentes associadas à aviação. Mas, como o nosso colega ali, por exemplo, tem a
questão da epilepsia, que já deve ter apresentado crise convulsiva antes, ele pode precisar de outros exames, ele pode precisar de um eletroencefalograma com mais frequência, pode precisar de algum tipo de exame de imagem do crânio, do cérebro, né? E outras doenças várias. O colega que tem refluxo gastroesofágico, dependendo da intensidade, pode precisar de uma endoscopia periódica para ver o estado da mucosa gastroesofágica, se tem alguma alteração histológica, né? Então, tem o CMA, os exames do CMA cobrem a maior parte dos problemas de saúde relacionados com a aviação, e a gente pode complementar, pode ser preciso complementar, dependendo de situações específicas de cada um. Vinícius, muito obrigado. Está elogiando a aula, eu que agradeço. Tá bem. Ô Pedro. Diga. Em relação à alimentação, que você colocou no slide lá uns elementos, tipo feijão, por exemplo, eu não entendi como que ele reage tendo esse diferencial de pressão no voo, o que ele causa. Eu entendi que causa aumento de gás, né? Como é que na verdade, eu não entendi muito bem como é que é o procedimento. É o seguinte, muitos alimentos, principalmente os carboidratos, no processo de digestão, eles são fermentados, então eles produzem uma quantidade maior de gases do que os outros alimentos. Isso é normal, isso acontece em todas as situações. Toda vez que você comer feijão, toda vez que você comer repolho, isso vai produzir uma quantidade de gases no seu trato digestivo. Quando em altitude, a pressão atmosférica é menor, esses gases tendem a expandir, né? Então, dentro do colo, dentro do intestino, eles vão causar o desconforto da aerocolia, da aerogastria, que vai ser aumentado se você consome esses medicamentos, porque eles produzem, a digestão desses medicamentos produz gases, né, naturalmente. Então, eles podem piorar os sintomas de aerogastria, aerocolia, por causa dessa quantidade maior de gases. Entendi, está perguntando. É recomendado o uso de óculos de sol. Entendeu agora? Sim, muito obrigado. Beleza. O Diego está perguntando se é recomendado o uso de óculos de sol durante voos. Podem causar algum problema na visão. Não, óculos de sol geralmente não causam problema de visão, né? Claro que tem que ser um óculos de qualidade, senão, para filtrar os raios ultravioleta, porque senão aí ele causa um problema, né? Esses óculos de qualidade ruim, eles causam uma dilatação da pupila e não filtram o ar. Os raios. Então aí pode piorar, mas óculos de sol de boa qualidade são sempre uma boa medida, né? Uma boa alternativa. Na verdade, eles vão proteger a sua visão a médio e longo prazo do efeito dos raios solares. Então, óculos de sol sempre são uma boa opção para voar. Pode usar e deve. Não só para voar também, né? Tipo de exposição de sol, esse sol de rachar que está fazendo aqui, é sempre bom. Algo mais, pessoal? Alô, Bruno, bom fim de semana. Tá bom? Muito bem, então acho que é isso. Fala pra gente aí sua decisão de fazer medicina. Começou a fazer suas horas, depois você criou a vontade de fazer medicina. Como é que foi sua história aí? Conta pra gente. Não, na verdade foi o contrário. Eu comecei o curso depois, né? Eu já estava na faculdade, já estava fazendo a medicina, e aí resolvi fazer aviação também.